Glória a Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor. Amém? Aproveitando que a amada igreja está de pé, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no tema desse trabalho, capítulo de número 2. E nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Enquanto eu ouço o folhear da Bíblia Sagrada dos irmãos, eu quero louvar ao Senhor Jesus pelo privilégio que Ele nos concede de estar aqui nesta casa por mais um ano, celebrando ao Senhor por mais um aniversário dessas queridas e amadas irmãs. Vocês estão lindas para Jesus, adoraram ao Senhor com muita excelência e unção. Que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, vos acrescente em tudo e continue dando da sua graça e do seu fortalecimento para que ano que vem vocês estejam aqui mais uma vez para glorificar aquele que é digno, aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E eu não posso deixar de ser grata ao Senhor pela vida do pastor Simão, a sua amada esposa, ao pastor Júnior também, a sua esposa, a irmã Renata, por mais um ano permitirem a nossa vinda até aqui. Eu fico feliz cada vez que o Senhor nos oportuniza de poder estar aqui com os amados irmãos. E mais uma vez, a convite da minha amiga, a irmã Rosane, obrigada por mais um ano lembrar-se da irmã Júcia e do irmão Tiago, para estarmos aqui com vocês, adorando ao Senhor e também podendo, pela bondade de Jesus, compartilhar uma palavra de Deus ao coração da igreja. Como o Tiago citou aqui, eu estou um pouco rouca, assim, um pouquinho assim, sabe? Hoje é o 9º dia em que eu estou ministrando a palavra do Senhor consecutivamente, e a mudança de clima de um lugar para o outro acabou debilitando um pouquinho a minha voz. Mas eu não dependo somente da minha voz para pregar ao Senhor. Então, se eu tiver que parar aqui, eu vou dar uns pulos, vou dar um glória a Deus, vou tomar uma água, e você vai glorificar Jesus, e depois nós damos continuidade naquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, amém? Então eu vou pedir a tua intercessão aí comigo, e se eu tiver que fazer uma pausa para beber um copinho de água, para dar aquela tossidinha básica assim, você glorifica Jesus aí junto comigo, amém, queridos? Vocês estão felizes com o Senhor? Eu estou notando vocês diferente hoje, sabia? Eu estou percebendo vocês assim um pouco mais encasacado, assim, um pouquinho mais encolhidinho, né? Vocês estão com frio? Não? Tá quase igual Curitiba, tá assim, um pouquinho assim, olha. E eu vendo as irmãs que foram corajosas de tirar o casaco, tô glorificando a Jesus pela vida de vocês, viu? Porque eu quase falei pro Tiago buscar o meu lá fora. Amém? Vocês acharam o texto? Nos diz assim, o versículo de número 1 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens que sejam fiéis também e capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Semelhantemente,
nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém? Se assente com a sua Bíblia aberta, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Tá bom. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma das cartas mais emocionantes do apóstolo Paulo. Haja vista ser essa a última carta que fora escrita, já Paulo estando às sombras do seu martírio. No capítulo de número 1, versículo de número 1, nós vemos aqui a inalterável, indispensável e sem dúvidas nenhuma a sua inesquecível saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora Timóteo aqui ainda seja um jovem tímido e de saúde debilitada, nessa ocasião em que Paulo lhe escreve, Timóteo está à frente da grande igreja de Éfeso, sendo essa a capital da Ásia Menor. Paulo se refere ao jovem Timóteo como meu amado filho. Nós conseguimos aqui notar um amor pessoal e afetuoso que une o grande apóstolo Paulo ao seu mais fiel colaborador. O pai espiritual, que se tornou um idoso agora, emprega nessa fala a mais terna e sincera expressão de afeto para aquele jovem que viu amadurecer e agora está se tornando um grande homem. Paulo já está avançado em idade, experimentou muitas adversidades e abandonos. Porém, a sua fala ao longo desta carta nos revela que agora o auge da sua preocupação não é consigo mesmo, mas sim em manter acesa a chama do Evangelho de Cristo para as suas gerações futuras. Versículo de número 11: deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, e por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Olha a fala de Paulo: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina
que você enviou de mim, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Essa era a preocupação de Paulo, de que a próxima geração pudesse conhecer o poder do Evangelho de Cristo. Agora, no capítulo de número 2, o apóstolo volta a dirigir-se ao jovem Timóteo, chamando-o de filho. Portanto, você, meu filho. E Paulo orienta-o ao fortalecimento na graça de Cristo para a sua missão. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens que sejam fiéis e também capazes de ensinar a outros. Mas o que são, de fato, essas coisas que Timóteo ouviu de Paulo e agora tem a responsabilidade de transmitir a outros? Bom, Timóteo ouviu de Paulo a verdade redentora da salvação. Ele ouviu de Paulo e recebeu dele a sã doutrina, o evangelho e o salutar da palavra de Deus. Paulo está dizendo que Timóteo deveria receber acesa a tocha do evangelho e deveria passá-la adiante com urgência, mas acima de tudo com fidelidade. Observe que a melhor maneira de preservarmos uma tradição é transmitindo-a. E nós vemos aqui no versículo presente que Paulo lista 4 transmissores do evangelho. Aquilo que de mim ouvistes, de mim ouvistes. Olha que interessante. Confia-as a homens que sejam fiéis e também capazes de ensinar a outros. Primeiro, Paulo recebeu pessoalmente o evangelho que foi transmitido por outros. Segundo, Paulo passa adiante para Timóteo. Terceiro, Timóteo deveria passar a homens fiéis capazes de ensinar, para assim e finalmente esses outros a outros. Homens fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, fiéis aos colaboradores da obra de Cristo, fiéis à sã doutrina e à incumbência de transmitir o evangelho. Não somente homens fiéis, mas homens que sejam capazes de ensinar. Ou seja, a vida pessoal do servo deve ser muito clara. O relacionamento com as outras pessoas, o compartilhamento genuíno e confiável do evangelho devem formar uma unidade, fidelidade e capazes de ensinar. Não há desarmonia.
Aleluia. E agora, nos versículos de 3 a 6, Paulo mostra as circunstâncias e as condições para o obreiro e cristão e para aqueles que transmitem o evangelho. Para nos ensinar tais lições, Paulo se apropria de 3 metáforas. Paulo fala do soldado, Paulo fala do atleta e Paulo fala do lavrador. Verso 3: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Diga assim comigo: como bom soldado. Diga forte: como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está usando aqui a figura de um soldado. E essa metáfora do serviço militar não se refere à conquista, mas à prontidão e o preparo para o serviço. O bom soldado. Se Paulo se refere ao bom soldado, é porque existe o mau soldado. O bom soldado é convocado a compartilhar o sofrimento, pois aquele que é um bom soldado sabe que para essa missão exige coragem. Sofrimento. E hoje em dia, se é a moda que infelizmente está presente em muitos altares na nação brasileira e mundo afora, a pregação coach, que prega por aí facilidade, esquecendo o que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Não existe vida cristã sem a cruz. Não existe vida cristã sem sofrimento. Se alguém apresentou a você um evangelho de facilidade, isso é doutrina de falsos profetas. O evangelho de Cristo é cruz. O evangelho de Cristo é renúncia. Aleluia. Aleluia. O bom soldado. O bom soldado, ser um bom soldado, exige arriscar a sua própria vida por uma causa, ou pela vida dos seus companheiros e daqueles a quem ama. O bom soldado, compartilhe comigo dos meus sofrimentos, bom soldado. E nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. O prioritário precisa ser colocado em primeiro lugar. Coisas da vida comum, coisas da vida terrena, como comer, beber, se vestir, trabalhar, comprar, estudar, investir, não é condenável. Mas isso não pode preencher o coração do bom soldado.
Paulo está dizendo que as coisas dessa terra não pode ser a sua busca prioritária. Os soldados de Cristo não podem andar distraídos, fascinados com o mundo e seus prazeres. As coisas terrenas não podem concorrer o seu coração. O bom soldado de Cristo deve estar totalmente rendido e entregue. Aleluia. A fim de agradar, ou seja, de estar totalmente à disposição. Disposição de quem? Daquele que o arregimentou, aquele que nos chamou para a guerra, aquele que nos alistou como soldados. É digno de toda a nossa fidelidade, é digno de toda a nossa lealdade, é digno de toda a nossa obediência, é digno de todo o nosso esforço para o agradar e fazer a sua vontade. O bom soldado não trabalha para os seus próprios deleites. O bom soldado não trabalha para agradar os homens. Nós nos empenhamos para agradar o nosso superior, que é digno da nossa dedicação, da nossa adoração, da nossa gratidão e do nosso louvor. Quem pode levantar as mãos e adorar o nosso general? O bom soldado, o bom soldado. Logo, o versículo de número 5, nós encontramos a segunda metáfora. E agora, Paulo se refere a um atleta. E fazendo um comparativo entre o soldado e o atleta, nós vemos algo comum, em comum, entre eles. Tanto o soldado quanto o atleta estão sujeitos ao rigor e à intensa disciplina. Esses dois personagens, o soldado e o atleta, não são movidos por vontade, mas são movidos por disciplina. E quando eu cheguei hoje ali no hotel, e tinha duas cadeirinhas, uma mesinha, o Tiago sentou de um lado, eu sentei do outro, e o Espírito Santo ministrou isso em meu coração, que nós não podemos nos movermos por vontade, mas por disciplina. E tem muito crente que morreu espiritualmente porque estão esperando ter vontade. Esperando ter vontade de orar. Esperando ter vontade de prestar ao Senhor o teu culto. Esperando ter vontade de dizimar. Esperando ter vontade de vir para o trabalho, para os cultos, para a escola dominical, para os ensaios das irmãs. Tem gente esperando ter vontade para ler a Bíblia, gente esperando ter vontade para jejuar, gente esperando ter vontade para consagrar. Se você ficar esperando ter vontade de fazer alguma coisa, eu sinto muito, a morte espiritual é eminente. Tua carne nunca vai querer orar. Tua carne nunca vai querer jejuar. Eu tirar o meu cafezinho da manhã, o meu pãozinho da manhã para jejuar, não sinto essa vontade. Eu saí no domingo de manhã,
Depois de trabalhar a semana inteira, não estou com vontade de ir para a escola dominical. Queridos, se a tua carne não quer ir, arrasta ela. Eu sinto graça e autoridade sobre essa palavra. Se a tua carne não quer vir para a oração, faça ela vir na marra. Não espere a ter vontade. Tenha uma vida de disciplina. Aleluia. O soldado e o atleta não levanta de manhã. Hoje eu não estou com vontade de treinar. Hoje eu não estou com vontade de fazer os meus exercícios, não. Eles não são movidos por vontade, mas são movidos por disciplina. O atleta necessita de um preparo antes para um bom desempenho no seu campo de atuação. Olha que interessante. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O soldado é convocado. Agora, a participação para a corrida é aberta, né? Você decide ser um atleta. Olha aqui. A participação é aberta a todos. Então, um atleta que entra para a competição é consciente que precisa cumprir as exigências para não ser desclassificado. Então, o atleta empenha o seu máximo limite, os seus esforços, as suas energias e toda a sua cautela para cumprir as regras. E essa comparativa, dentro desse contexto, não é em vão, pois nós nos remetemos à corrida de revezamento, aonde eu e você corremos incansavelmente com a tocha do Evangelho acesa, para que Cristo seja proclamado. É essa verdade que precisa circular. Chega de fake news, chega de espalhar mentiras. Tem gente gastando tempo para circular por aí as mentiras do diabo. Mas nessa noite o Senhor vai levantar uma geração disposta a fazer circular a verdade do Evangelho. Cadê você, atleta, que vai correr com a tocha do Evangelho acesa? Você pode pegar a tua espada, levantar ela assim para cima. Você tem a responsabilidade de correr com essa tocha acesa. Vamos fazer circular essa verdade. É essa verdade. É essa verdade. O soldado recebe honra ao mérito, né? O atleta, ele recebe a sua medalha ou seu troféu. Porém, agora no versículo 6, Paulo fala do anônimo e árduo trabalho de um lavrador. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O lavrador que trabalha arduamente. O lavrador é aquele que acorda cedo, que prepara a terra para receber a semente,
E às vezes essa terra está seca, está árida, está cheia de pragas. O lavrador não se limita ao calor causticante e nem ao duro inverno, mas os lavradores colocam as suas mãos no arado e não voltam atrás. O lavrador que trabalha arduamente, talvez semeando as suas sementes, como em Salmo 126:5, andando e chorando. A grande verdade é que o agricultor, ele não tem domínio sobre aquilo que semeia. Afinal de contas, o lavrador depende do solo, da semente e do tempo. Nós vimos aqui que o soldado e o atleta dependem de disciplina. Porém, o agricultor precisa primordialmente de paciência. Em Tiago 5:7 e versículo 8 também diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até o dia da vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Também sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Mais que disciplina, o lavrador precisa de paciência. Mas é lindo que a recompensa do lavrador é essa. Ele não usufrui apenas dos frutos, mas como ele plantou, ele se deleita com as primícias da provisão da sua terra. O lavrador anseia e espera por essa colheita. E é tão extraordinário que essas três imagens nos provocam ao entendimento de que a vida cristã é uma luta constante. Porém, não é uma luta interminável. Eu vou repetir para que você guarde no teu coração. A vida cristã é uma luta constante, mas não é uma luta interminável. Aleluia. Como soldados, cadê os soldados? Como soldados, lutamos pela causa do Evangelho. Como atletas, corremos para alcançar o nosso prêmio, que é a coroa. Aleluia. E como lavradores, aguardamos a colheita e esperamos todos juntos pelo dia da vinda do nosso Senhor. E sendo nós soldados, sendo nós atletas e sendo nós lavradores, não sejamos negligentes, mas sejamos fiéis. Irmã, ser fiel, para que eu e você venhamos terminar os nossos dias e podendo fazer a declaração de Paulo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo de número 7 e versículo de número 8. E Paulo declarou:
combati o bom combate. Irmã, para que ser fiel? Para você dizer: terminei a corrida. Irmã, por que é que eu tenho que persistir? Para você dizer: eu guardei a fé. E agora me está reservada a coroa de justiça, que no Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Glória a Deus. O Senhor, nessa última hora da igreja na face desta terra, quer levantar uma geração de homens e mulheres posicionados. Essa batalha, queridos irmãos, ela é ferrenha, ela é dura, mas ela não é interminável. Logo, a nossa batalha será finda, e lá nós receberemos da mão daquele que nos alistou a nossa recompensa, a nossa coroa de justiça. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Aleluia. É noite de posicionamento. Não é tempo de baixarmos a guarda. Não é tempo de nós colocarmos debaixo da nossa cama as nossas armas. É hora de nos levantarmos. É hora de nos prepararmos como atleta. E é momento, queridos irmãos, de nós esperarmos no Senhor. O dia da nossa colheita está próximo. E se nessa noite você entrou por essas portas, quem sabe, ao contrário do que disse a palavra, embaraçado com os problemas, embaraçado com as circunstâncias, embaraçado até mesmo com os teus projetos. Quem sabe você entrou aqui como um atleta preguiçoso, esperando ter vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. E você entende que mais que vontade, você precisa ter disciplina para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Quem sabe você nessa noite aqui se encontra como lavrador, porém você está impaciente para ver o crescimento do teu fruto. Essa noite é uma noite de posicionamento, é uma noite de alinhamento, e o Senhor tem algo extraordinário para liberar sobre nós nessa noite. Quantos creem dessa forma, se coloque de pé e vamos orar. Aleluia. Eu quero com muito carinho orar por você. Hoje, sendo um dia de festa, um dia festivo, eu gostaria de orar por você. Mas assim, com muito carinho, só se você quiser, só se você se sentir à vontade para fazer isso. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você que, quem sabe, tem ao longo da sua caminhada, aleluia, negligenciado algumas coisas. E você entende que o Senhor nessa noite te trouxe aqui para que você tome uma posição diante do propósito dele para a sua vida. Quem sabe você entrou aqui minguando, desfalecendo.
Você entrou aqui nessa noite sem nenhum tipo de expectativa, mas você chegou até aqui. E você não vai aceitar voltar para sua casa como alguém que foi alistado para a guerra, mas está embaraçado com as coisas deste mundo. E nessa noite você deseja dizer: Senhor, eis-me aqui. Você que deseja fazer uma entrega total, sem reservas, é por você que eu gostaria de orar. Enquanto você canta o refrão dessa canção, eu vou aguardar mais alguém vir à frente e depois nós vamos orar por você. Eu me rendo aos teus pés, cante, és tudo que eu preciso pra você que nessa noite precisa dizer: Senhor, eu não quero mais agradar a mim, eu não quero mais agradar a pessoas. Eu renuncio às coisas deste mundo, à minha própria vontade, para te agradar. Isso. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga: Jesus. Aleluia. Eis-me aqui. Diga de todo o seu coração: Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Oh, eis-me aqui. Jesus, nós damos graças a Ti, Senhor. Em primeiro lugar, por ter nos escolhido, Senhor. Não por nossos méritos, não pelas nossas aptidões ou talentos, mas fomos chamados em graça. E pela Tua graça, Senhor, nós estamos aqui. E eu quero agora, Senhor, clamar pelos meus irmãos. Aqueles, Senhor, que talvez entraram aqui sem expectativa nenhuma. Aqueles, Senhor, que talvez entraram aqui tão envolvidos, tão embaraçados com inúmeras situações, que não conseguiram se desprender para prestar culto ao Senhor. Mas nessa noite nós te pedimos: Senhor, liberta o nosso coração. O nosso desejo não é fazer a nossa vontade, mas fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos correr em direção ao propósito, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, semear a boa semente, acreditando, Senhor, que a Tua vida está próxima. Fortalece o nosso coração, fortalece o nosso espírito, Senhor, para que possamos aguardar pacientemente o dia da Tua vinda e recebermos então a coroa da nossa vitória. Abençoa os Teus filhos nessa noite. Que todo abatimento espiritual, todo desânimo, toda incredulidade, Senhor, seja colocado por terra, e que o Teu renovo venha sobre nós de forma poderosa e de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Abrace alguém perto de você. Aleluia. Bom soldado de Cristo Jesus.